Muito boa noite a todos, caríssimos irmãos e irmãs. Em nome do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, sejam bem-vindos a este espaço virtual de reflexão sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E para darmos início à nossa atividade de hoje, faremos uma leitura de harmonização e, em seguida, a nossa prece de abertura. A nossa leitura de hoje está no livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, e a mensagem intitula-se Diante do Senhor. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Jesus, João, capítulo 8, versículo 43. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes, indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar os caluniadores e os maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram. E nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho na caridade e na luz para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável com equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Então vamos fazer a nossa prece de abertura. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nesse instante buscando acerenar os nossos corações, os nossos pensamentos, nos deixando envolver pelas energias benéficas da espiritualidade amiga, mentora espiritual desta casa e deste trabalho realizado para a divulgação dos ensinamentos do Cristo. Senhor, que a Tua paz possa nos envolver neste instante, nos auxiliando a estarmos com a mente e o coração acolhedores para a mensagem do Teu Evangelho de luz. Que as Tuas bênçãos permaneçam com cada um de nós, Senhor, iluminando os nossos caminhos e nos auxiliando a buscar a serenidade que tanto precisamos para cumprirmos com a nossa jornada aqui na Terra. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos cotidianas da nossa vida. Que assim seja. Então, hoje, nós estamos aqui representando a primeira União Regional Espírita, que é a responsável pelo envolvimento e pelo trabalho do movimento espírita na cidade de Florianópolis. A primeira União Regional Espírita está vinculada à Federação Espírita Catarinense. E ela faz o trabalho da divulgação espírita de acordo
com os princípios da doutrina espírita e também assegura a todos aqueles que ouvem as casas espíritas, que estão vinculadas à Federação Espírita Catarinense, aqui na Primeira União Regional Espírita, em Florianópolis, que as palestras e o conteúdo dessas palestras esteja harmonizado com os princípios doutrinários do Espiritismo. Então, hoje nós estamos representando a Primeira União Regional Espírita em nossa cidade e temos o objetivo de estarmos cada vez mais seguindo e divulgando corretamente, através do movimento espírita, através das casas espíritas filiadas à Federação Espírita de Santa Catarina, divulgar corretamente a doutrina espírita. E hoje, o tema da nossa explanação intitula-se A Nova Era e está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Eu não vim destruir a lei. Na Instrução dos Espíritos, itens 9, 10 e 11. Muito bem. Moisés foi aquele espírito encarregado de trazer os ensinamentos para a humanidade, apresentando a todos o Deus único. Ele teve a missão de fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas também aos povos pagãos, que só existia e só existe um Deus. Os povos pagãos eram seguidores do politeísmo, ou seja, eles acreditavam que existiam vários deuses e negavam a ideia de um Deus único. E também negavam as Sagradas Escrituras. Costumavam crer em mais de um Deus e também realizavam rituais e práticas de veneração que eram dadas ao culto da morte de animais, ao culto de oferecimento de joias, enfim, de somente coisas materiais desvinculados do lado espiritual da vida. Então, Moisés ensinou a moral revelada pelos 10 mandamentos. Essa moral, ela era apropriada para aquela época. Porque o grau de adiantamento em que se encontravam os povos naquele momento tinha uma pouca compreensão do lado espiritual da vida. E naquele momento eles estavam sendo chamados à regeneração. Os hebreus, eles não tinham compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que não seja pelos holocaustos. Por exemplo, pelos assassinatos em massa. Eles ofereciam pessoas aos deuses que eles acreditavam, para que esses deuses pudessem auxiliá-los na colheita, fazendo chover, por exemplo, né? Trazendo a riqueza, trazendo os bens materiais, enfim. Eles acreditavam que para satisfazer os deuses, eles precisavam oferecer esses holocaustos, fazer esses rituais, né? E também jamais acreditavam que se precisasse perdoar ao inimigo, por exemplo. Muito pelo contrário, né? Eles cultuavam a questão do orgulho, a questão do sempre revidar na mesma moeda o que o inimigo fazia. Eles eram avançados na matéria, nas artes e ciências, mas eram um povo muito atrasado em moralidade. Então, naquele momento, eles estavam sendo chamados à regeneração, a dar um passo a mais na evolução deles, da humanidade naquela época, para que eles, entendendo que Deus era único e que não havia necessidade dessas práticas de holocaustos ou de oferecimentos materiais para agradar a Deus, eles precisavam entender isso
para que eles pudessem, naquele momento, melhorar a sua condição espiritual. Em seguida a Moisés veio Jesus, o Cristo, que foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Então Jesus, ele veio trazer essa moral evangélico-cristã, de nos apresentar o Deus único, o Deus Pai, o Deus Amor, o Deus Fraternidade. E ele veio trazer essa moral justamente porque também era chegado o momento dessa necessidade da humanidade avançar nesse sentido de praticar o amor, de entender a questão do amor ao próximo, do amar os inimigos, do perdão, a prática da fraternidade. Então Jesus veio trazer essa moral cristã para todos nós. E os espíritos nos dizem, né, de que o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o espiritismo a concluirá. Então essa é uma fala do espírito israelita que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, né, da Instrução dos Espíritos. Então, do capítulo Não Vim Destruir a Lei, primeiro capítulo. Então, o que aconteceu, porém, né, vamos só recapitular que Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Mas vejam bem, nós tivemos Moisés para apresentar para nós o Deus único. Nós tivemos Jesus para apresentar para a gente o Deus Pai. E todo o código de conduta moral que ele resumiu nos dois ensinamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o que aconteceu aos homens após a vinda do Cristo, né? O mundo, após a vinda do Cristo, novamente mergulhou na obscuridade. E novamente se perdia. Como que esse mundo se perdia? Né? A ciência passou a ser desenvolvida com sacrifício dos interesses morais, mas conduzindo o homem unicamente ao bem-estar material. Ou seja, os avanços da ciência, em sua maioria, foram utilizados para o bem-estar material do homem. Passaram-se a utilizar as descobertas, né, os avanços, tão somente para satisfazer ao prazer do homem. Somente os cristãos sabiam que o coração e o amor deviam marchar unidos à ciência. Tudo é fácil para aquele que crê
e que ama. Não é? Então, Jesus veio trazer a sua mensagem, acima de tudo esclarecendo aqueles que confiaram nos seus ensinamentos e buscaram segui-los, deixar para eles que a intelectualidade e o coração precisam estar andando em paralelo, precisam estar evoluindo paralelamente. Porque senão a humanidade avança apenas na intelectualidade, apenas na tecnologia, apenas na ciência. Mas a moralidade continua lá presa, às vezes até a primeira época ainda de Moisés, né? Que muitas pessoas ainda estão nessa situação. Então, o reino do Cristo, após 18 séculos, e contra a vontade, o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Ainda não trouxe o significado para a maioria da humanidade de que Jesus é o Mestre, de que Jesus é o modelo e guia, e que ele veio a este mundo para nos ensinar o caminho da libertação. Ele veio para esse mundo para nos apresentar o caminho que nos leva à verdadeira felicidade. Essa felicidade, essa paz que a gente tanto necessita, que a gente tanto quer alcançar. Então, voltando à citação do espírito israelita, que diz que o espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer elevar a humanidade. Mas por que o espiritismo? Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. O mundo está abalado em seus fundamentos. O espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estais certo de que tudo que é de ordem divina tem grande e último objetivo. Então, a revolução que se apresenta é antes a revolução moral do que a material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa humilde, porquanto sois o grão, a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grão de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Né? Então, Deus permitiu que os espíritos desencarnados viessem nos contar sobre a vida no plano espiritual. Viessem nos orientar com relação, nos relembrar com relação à vida futura, porque Jesus já tinha nos falado sobre a vida futura. Os espíritos vieram nos falar sobre a reencarnação, como Jesus falou, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, os espíritos vieram relembrar o que Jesus tinha dito na sua pureza. Tirar todos os enxertos que ao longo da história da humanidade, da história do cristianismo, todos os enxertos que foram colocados pela interpretação dos homens, que muitas vezes direcionaram essa interpretação para satisfazer as suas necessidades de poder, de dominação, né, de benefício próprio. Então, os espíritos vieram nos falar da necessidade da reforma íntima. Vieram nos falar, nos relembrar que nós precisamos, assim como sabiam os antigos cristãos, que nós precisamos estar emparelhado mente e coração, inteligência e emoção, para que nós possamos realmente construir um mundo melhor do que aquele que nós vivemos, para que nós possamos realmente chegar a viver num mundo onde que nós pretendemos há tanto tempo, que é um mundo mais feliz, um mundo mais pleno, um mundo onde haja paz, onde haja fraternidade, onde o bem seja maior
que o mal. Não é? Então, nós temos o exemplo, e quanto a isso, quantas pessoas estão refletindo sobre as questões espirituais? Quantas pessoas estão buscando entender melhor as questões do plano espiritual, a questão da imortalidade do espírito, da sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico, da reencarnação? Por que isso? Porque hoje nós estamos entendendo que se nós somos espíritos imortais e reencarnamos, então tudo que nós fazemos hoje está sendo tijolo para o nosso futuro amanhã. Está construindo o nosso futuro amanhã. Então, nós precisamos desse entendimento e precisamos, então, abrir a nossa mente para refletir e sair daquele pensamento atrasado que muitos de nós ainda estamos, onde se deve pagar o mal com o mal, onde se deve, se alguém fez um mal para mim, eu vou me vingar, eu não posso ajudar, eu não quero, eu não vou perdoar. Então, a gente precisa sair dessa situação, porque todos esses comportamentos, eles vêm com base no egoísmo e no orgulho, que são, segundo os espíritos, as duas maiores chagas da humanidade. Então, por exemplo, Santo Agostinho, que é um dos maiores divulgadores do espiritismo, ele também teve uma vida, inicialmente, uma vida distante de Deus. Mas quando ele tomou conhecimento dos ensinamentos de Jesus, ele então passou a pertencer à vigorosa falange dos pais da igreja, né? Aos que deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Então, como vários outros espíritos, ele saiu do paganismo. Como Moisés veio para os hebreus e para os pagãos, então Santo Agostinho, ele saiu do paganismo, né? Ou seja, ele se deixou envolver pela verdade vigorosa e, desde então, tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica, quando ele disse: estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Ou seja, por essas palavras, já continha esse início, né, de vida futura, de pensamento de espera da vida futura que ele tinha. Então, hoje, quando ele chegou ao plano espiritual, então, em que ele descobriu, né, que realmente aquela vida futura existia e que ele foi tomar conhecimento da vida futura, da vida espiritual, da imortalidade do espírito, da reencarnação, então ele passou a ser um grande divulgador do espiritismo. O que quer dizer que a qualquer momento nós podemos alavancar a nossa própria evolução, se nós nos permitirmos aceitar, refletir sobre as novas ideias, né? E ver se realmente elas fazem sentido. Então, será que Santo Agostinho, porque ele foi se deixando, foi descobrindo, né, os ensinamentos e foi verificando, né, tudo aquilo que ele já imaginava na vida futura, será que então ele demoliu tudo que ele deixou para trás? Com certeza não. Ele passou a ver com os olhos do espírito o que não via quando ele estava encarnado. Então, por isso, ele se tornou depois um grande divulgador da doutrina espírita. São novas ideias que lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na Terra, ele apreciava coisas de acordo com os conhecimentos que ele possuía enquanto homem encarnado. Mas, desde que uma nova luz lhe brilhou, ele pôde apreciá-las mais judiciosamente, com mais atenção, né, com melhor raciocínio. Então, agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a sua pureza,
ele pode, sobre alguns pontos, pensar de maneira diferente do que pensava quando estava reencarnado, sem deixar de ser um apóstolo cristão. O fato de nós refletirmos sobre os ensinamentos não quer dizer que a gente vai deixar de ser cristão. Porque Jesus, como nos colocam os Espíritos, é o guia e modelo da humanidade, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então, o que ocorre é que a gente precisa ir evoluindo através das reflexões, através de nós estarmos com a mente liberta para poder receber novas ideias e refletir sobre elas, comparando-as com os ensinamentos do Cristo e com o seu exemplo e, sobretudo, as atitudes daqueles que nos colocam essas novas ideias, para ver se o que eles dizem está de acordo com o que eles fazem. Porque não basta só falar, né? Ninguém entrará no reino de Deus dizendo apenas Senhor, Senhor. É preciso vivenciar os ensinamentos de Jesus, né? Então, nos dias atuais, como no passado, amar é ver Deus em nosso próximo. Meditar é encontrar Deus em nosso mundo íntimo, a fim de espalhar-se a caridade na direção de todas as criaturas humanas. Trabalhar, portanto, o mundo íntimo, não temer quaisquer ameaças de natureza calamitosa através de grandes destruições que fazem parte do progresso e da renovação, ou aquelas de dimensão não menos significativa na intimidade doméstica, nos conflitos do sentimento, demonstrando que a luz do Cristo brilha em nós e conduz-nos com segurança, isso nos alerta o Espírito Bezerra de Menezes, quando ele nos fala das novas responsabilidades, né, que nós temos. Então, hoje, na atualidade, que nós estamos vivenciando esse momento de renovação do planeta em que nós encontramos, onde há uma seleção espiritual, porque muitos estão desencarnando a todo momento. Muitos estão desencarnando para se prepararem para uma nova encarnação aqui na Terra já melhorada, depois que nós saímos de toda essa dor, de todo esse sofrimento. Assim como muitos também estão desencarnando e não poderão mais voltar por enquanto à Terra, porque estarão num nível evolutivo inferior, incompatível com aqueles que permanecerão na Terra, que já buscam fazer o bem. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele ainda permite que nós convivamos com o mal, porque Ele está nos dando uma última oportunidade nesse momento para que a gente possa refletir, para que a gente possa alçar o nosso pensamento aos exemplos do Cristo, aos ensinamentos de Jesus. E pensar, será que eu amo a Deus acima de todas as coisas? E ao próximo como a mim mesmo? Né? Então, nós estamos nesse momento. Então, precisamos celebrar e viver as crenças em Deus, na imortalidade, nas vidas ou existências sucessivas, que são a reencarnação, fazendo que as criaturas se deem as mãos, construindo um mundo de regeneração e de paz, pelo qual todos nós anelamos. Ainda verteremos muito pranto, ouviremos muitas profecias alarmantes, mas a Terra sairá desse processo de transformação mais feliz, mais depurada, com seus filhos ditosos, rumando para o mundo superior na escalada evolutiva. É o que nos continua dizendo o nosso irmão Bezerra. Então, nesse momento, nós precisamos ficar alertas para isso. E como já comentamos, né, anteriormente, que os espíritos nos colocam, né, que uma montanha ela não é feita, ela não existe se não tiver os grãos de areia. Então, nós somos esses grãos de areia, que vamos construir um mundo novo, cada um de nós, se nós nos dispusermos a seguir o caminho do amor, o caminho da fraternidade. Nós somos esse grão de areia, cada um de nós, cuidando dos nossos deveres, das nossas obrigações, da nossa família, né? Da nossa profissão, cuidando de tudo aquilo que nós precisamos realizar no dia a dia, para que possamos cumprir com os objetivos da nossa vida,
nós estamos trabalhando pelo bem. Se nós o fizermos isso, né, pensando, respeitando a nós mesmos e respeitando ao nosso semelhante, fortalecendo a nossa fé. O indivíduo que se renova moralmente, ele contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. É o que nos coloca o espírito Joana de Ângeles no livro Jesus e Vida, onde ela fala sobre a grande transição. Então, nós não precisamos esperar que a dor chegue na nossa vida para que a gente faça essa renovação moral. Se nós buscarmos diariamente a nossa melhoria como seres espirituais que somos, se nós buscarmos com força, com convicção, com seriedade, diariamente, essa renovação interior, nós estaremos contribuindo de forma segura para as alterações de melhoria no planeta. Se nós não estivermos preocupados em vigiar a vida do outro, mas sim a nossa vida íntima, a nossa vida interior, né? O nosso eu. Se nós estivermos preocupados em nos transformarmos em pessoas melhores do que nós já somos, porque nós já evoluímos, nós já crescemos alguma coisa, nós já procuramos refletir alguma coisa sobre o bem, sobre a paz, sobre os nossos deveres cristãos. Existem muitos irmãos que ainda não têm, não fazem isso, mas eles estão sendo convidados a aproveitar essa oportunidade que lhes está sendo concedida, para que eles possam começar. Então, Chico Xavier, no Pinga Fogo, programa Pinga Fogo, segundo programa Pinga Fogo, foi perguntado para ele o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos, isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. E o Chico respondeu, através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo, com Jesus. Este é o caminho. Então, meus irmãos, que nós possamos aproveitar esse momento. Nós que já estivemos lá, já fizemos parte dos hebreus, dos pagãos, e Moisés veio trazer para nós a mensagem do Deus único e do Deus Espírito. Nós já estivemos lá com Jesus. Nós já ouvimos a mensagem do Cristo, nos trazendo o caminho, a verdade e a vida, nos dizendo que ninguém chega ao Pai senão por Ele. E agora nós temos o Espiritismo nos chamando novamente a relembrar o Evangelho de Jesus na sua pureza, sem os erros, os equívocos colocados pelos homens ao longo da história da humanidade. Então, que nós possamos buscar essa espiritualização, superando as nossas dores e construindo uma nova sociedade. Assim, nós estamos caminhando para a regeneração das consciências. E cabe a cada um de nós longa e árdua tarefa de ascensão pessoal, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Então, que nós possamos trabalhar por essa era nova que o Espiritismo nos apresenta, mas que Jesus já falou e que Moisés iniciou a mensagem, trazendo a base para todos nós. Que as bênçãos do Pai possam permanecer conosco e que nós renovemos diariamente a nossa esperança, através da fé, através do amor e buscando viver os ensinamentos de Jesus. Muito obrigada pela atenção de todos. Um abraço fraterno e que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça em nossos corações. Que assim seja.